família de Deus. Olá, tudo bem? Esta é mais uma devocional da IBFH, a Igreja Batista da Família em Higienópolis, aqui em São Paulo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre fé. O que de fato é a fé e como exercermos a nossa fé. Antes de tudo, eu quero ler com vocês um texto que está em Gálatas 3, no capítulo 3, no versículo 26 e 27, que diz assim: Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nos tempos de hoje nós ouvimos falar e falamos muito sobre fé. Mas também ouvimos falar muito sobre ter pensamentos positivos, e isso algumas vezes se confunde com a nossa fé. De fato, ser positivista, achar que as coisas vão dar certo, achar que as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos, simplesmente porque estamos unindo as nossas forças e os nossos pensamentos, esperando algo bom, isso não é real, isso não vai acontecer, e pior ainda, isto não é fé, ou melhor ainda, isto não é fé. A fé de fato é acreditar em Deus. A fé de fato é nos tornarmos filhos de Deus, crendo no sacrifício de Jesus como único e suficiente Redentor sobre as nossas vidas. Como cristão, nós temos que, antes de tudo, definir que fé é acreditar em Deus, mas não só acreditar em Deus. Fé é acreditar em Deus, acreditar sim em todos os seus atributos, acreditar que tudo que Ele faz tem um propósito bom, perfeito e agradável, mas acreditar também em Sua palavra, a palavra que Ele nos deixou. Isso expressa a nossa fé. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos exercendo a nossa fé. O texto diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que não acreditam em Cristo e no seu ministério redentor, na sua palavra, de maneira alguma podem ser considerados filhos de Deus, de maneira alguma podem ser considerados aqueles que têm fé genuína, fé salvífica. Assim, nós precisamos entender que esta filiação está ligada diretamente com a fé. Mas é importante nós também abordarmos o segundo versículo que diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Como assim os que foram batizados? Aqueles que de fato entenderam que precisam participar da morte de Cristo na cruz e que participarão também da ressurreição de Cristo, assim como o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 6, né? Nós que morremos com Cristo também seremos ressuscitados com Ele para uma vida eterna na sua presença. Então, esses que se posicionaram, aqueles que professaram a sua fé publicamente, esses então se revestiram de Cristo. E é interessante que esta palavra revestir, ela é muito utilizada pelos gregos e também pelos judeus dessa época, porque tanto os gregos quanto os judeus nesse momento, quando um menino se tornava homem, quando ele deixava de ser criança, ele recebia da sua família novas vestes, ele tinha uma nova vestimenta, ele se revestia de algo novo. E isso sinalizava, não só para sua família, mas para sua comunidade, que ele então respondia como um adulto. Ele tinha então deveres e privilégios não como uma criança, mas como um adulto, e era cobrado por isso. Então todos aqueles que se revestiam, ou melhor, que tinham uma nova roupagem de alguém que amadureceu, tinha consigo responsabilidades muito maiores. O texto está querendo dizer o quê? Pois os que em Cristo foram batizados, esses que professaram a sua fé e tomaram parte na cruz e na ressurreição de Jesus, estes também de Cristo se revestiram, ou seja, eles precisam externar a sua fé, eles precisam colocar a fé que eles têm em Deus em prática. Eles precisam demonstrar toda a sua maturidade. Então, voltando àquela
questão do início, o que é fé? Fé é de fato acreditar em Deus, acreditar em todos os seus atributos, acreditar na sua palavra, acreditar na obra redentora e suficiente de Cristo e a partir disso se posicionar, fazer algo. Ter fé em Deus é confiar nele. Ter fé em Deus é confiar em tua palavra a ponto de, independente disso parecer bom ou não, porque nós não sabemos como será o futuro, é obedecer, é confiar. E eu quero terminar esse vídeo lendo um trecho de uma das pregações do Charles Spurgeon, que fala sobre fé. E diz assim: como criaturas, erguemos nossas vistas ao grande Pai. Como pecadores, confiamos para que o perdão dos nossos pecados, a expiação de Jesus Cristo. Sendo fracos e frágeis, confiamos no poder do Espírito Santo para nos fazer santos e assim nos manter. Arriscamos nossos interesses eternos no barco da graça, contentes em nadar ou afundar com Ele. Nós confiamos em Deus por Cristo Jesus. Espero que você tenha uma ótima semana e que juntos possamos nós entendermos de fato o que é a nossa fé, confiarmos de fato em Jesus e colocarmos isso em prática. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.